tema da mensagem de hoje é: você não tem todo o tempo do mundo. Fala para quem está do seu lado: você não tem todo o tempo do mundo. E é interessante porque eu preparei essa mensagem ontem de madrugada, e hoje pela manhã eu lembrei de algo que eu não tinha ideia. Hoje faz 28 anos que o Brasil perdeu um dos seus maiores heróis nacionais. 28 anos atrás, o Brasil se despedia de Ayrton Senna. E todo mundo lembra o que estava fazendo quando recebeu a notícia. Todo mundo lembra onde estava quando recebeu aquela notícia. A perda de Ayrton Senna, para muitos de nós, foi algo difícil da gente assimilar e acreditar que aquilo realmente estava acontecendo. Tinha muita gente que ainda acreditava que havia uma nova notícia, ou algo novo, ou ele se recuperou, ou algo aconteceu. Mas a grande verdade é que quando ele entrou naquele cockpit, ele não tinha ideia que era a última vez que ele pilotaria um carro de Fórmula 1. Eu lembro que eu preguei algo no dia em que a Marília Mendonça, ela faleceu, e o tema da mensagem era: a vida é um sopro. E a reflexão que eu trouxe para a igreja que eu pastoreio é que, se ela soubesse que o show da noite anterior era o último show, como ela teria cantado, e como as pessoas que amavam a música dela teriam cantado junto com ela. Ela fez um stories antes de entrar no avião, comendo uma comida horrível, e ela brincando: gente, eu queria estar comendo comida mineira, olha o que eu estou comendo. Se ela soubesse que aquela era a última refeição, qual seria a refeição que ela teria feito? Se pessoas da produção que se despediram entre um show e outro soubessem que era o último abraço, como talvez eles teriam abraçado? A grande verdade, irmão, é que a gente não consegue viver nesse nível de intensidade sempre, porque seria perigoso a gente ficar até melancólico. Mas a gente precisa, em alguns momentos, parar para pensar qual é o nível de consciência que a gente tem da finitude da nossa história e como a gente está encarando palavras de vida eterna que Deus tem para nós. Se a gente entende que elas estão sendo geradas nesse tempo curto, mas elas vão ecoar para sempre. Se eu tenho mais 20 anos, eu tenho 20 anos para construir algo com Deus que vai falar na eternidade para sempre. Olha que loucura, irmão. Conseguimos entender a lógica de uma previdência privada. No Brasil, alguns de nós de uma previdência social. Se eu trabalhar a vida inteira, 50 anos, quando eu estiver no final do meu tônus, da minha juventude, eu vou poder usufruir de alguma coisa que o governo vai me dar. E tem muita gente que acha que isso faz sentido. Então eu vou trabalhar muito, eu vou pagar muitos impostos, e no final eu vou ganhar um pouco, e está tudo bem. Essa é a dinâmica da vida. Agora olha que loucura, tem gente que consegue sentir paz numa previdência social, mas ainda não entendeu que o que estamos construindo com Deus é o que vai nos sustentar na eternidade. E essa é a grande diferença entre salvação e galardão. Salvação é um acesso a uma vida eterna com o Pai. Galardão é a recompensa que o Pai vai te dar. Você pode ser salvo sem galardão nenhum. Você pode ser salvo apenas como alguém que creu em algum momento, confessou Jesus como teu Salvador, e that's it. Viveu como se Ele não existisse nos seus dias. Por quê? Porque não acessou o sobrenatural, não buscou milagres, não andou em fé, não andou sobre as águas. Pastor, é possível crer em Jesus e não viver o sobrenatural? Irmão, é o que mais acontece. Porque se isso não fosse tão comum, a gente não veria tantas mensagens sobre o poder de cura nos púlpitos e tanta ausência de cura na igreja. Quantas pessoas pregam sobre cura? Quantas comunidades têm vivido cura? Quantas pessoas pregam sobre prosperidade? Quantas comunidades têm vivido prosperidade? É possível, irmão, aceitar a Jesus e não caminhar e construir algo com Ele. É possível ser salvo em Jesus, mas não governar com Ele. É possível. E o que eu quero compartilhar com você nessa manhã é algo que é o senso de urgência que me move, é o senso de urgência que faz com que eu faça o que eu faço, do jeito que eu faço, na intensidade que eu faço, porque eu não sei até quando eu vou poder fazer. Eu sei que para alguns esse assunto incomoda. Pastor, você não fala demais disso, irmão. Eu estou falando enquanto eu posso. Em algum momento eu vou parar de falar e alguém vai se lembrar do que eu falava. Uau, parece que ele sabia que era o último ano dele. Cara, que loucura, parece que ele sabia que era a última cruzada, parece que ele sabia que era a última mensagem. Irmão, isso nada mais é do que humildade. Humildade, você entender que o Criador tem controle sobre a tua vida, entende qual é o final da tua história, mas você não foi dado o direito de saber. Então, porque eu não sei quando é o último dia, eu preciso ser intencional na construção da minha história com Deus, como se cada dia fosse. Um dia a gente acerta. Um dia a gente acerta. Irmão, olha para mim.
Por que eu estou falando sobre isso? Porque tem uma geração de espectadores enchendo igrejas, mais uma pequena porção de filhos construindo algo com Deus. Estar numa igreja não te torna alguém pleno em Deus. Comer McDonald's todo dia não vai te tornar o Ronald McDonald. Comprar uma ação da Apple não te torna sócio dela. Teve um cara esses dias que ele comprou uma ação, não lembro de qual que foi a rede de lojas, não sei se foi a Magazine Luiza. Ele comprou uma ação, chegou lá e falou: eu quero esse fogão, essa geladeira, esse micro-ondas. Você, eu vou pagar como? Não, eu sou sócio, separe que eu estou levando. Não, uma ação não te faz dono de nada. Não, sentar numa igreja não te faz alguém que governa com Jesus. Não, dormir na garagem não te torna um carro. O ambiente não é o que te modifica. Não é sobre geografia, não é sobre estética, é sobre essência. Uma nova natureza te torna uma nova pessoa. Você está comigo? Tem muita gente pregando o evangelho que fala: olha, não tem a ver com o que você vai fazer. Isso é mentira, irmão. Não é mais importante o que você vai fazer, o mais importante é o que você vai se tornar. Mas porque você se tornou, agora você precisa fazer. Qual é o sentido de um rei que não reina? Qual é o sentido de um príncipe que não governa? Qual é o sentido de alguém que recebeu autoridade, mas não usa? Qual é o sentido de alguém que carrega o poder de ressurreição, mas não traz vida àquilo que estava morto? Qual é o sentido de receber de Deus a glória de Deus e não caminhar em glória? Então, o que fazemos é uma expressão de quem somos. O mentiroso se torna mentiroso porque ele fala muita mentira. Um orgulhoso porque ele tem muito orgulho. E um filho de Deus porque ele caminha debaixo de paternidade. Se servimos a um Deus de milagres, precisamos nos mover em milagres. Se cremos no Deus do sobrenatural, precisamos acessar o sobrenatural. Se cremos que Deus tem uma aliança com a gente precisa usufruir dos frutos dessa aliança. Você está comigo? Porque você não tem todo o tempo do mundo. Há 3 anos atrás eu fiz um projeto chamado YOLO, You Only Live Once, que fala sobre você só vive uma vez. E algumas pessoas me questionaram dizendo: pastor, eu discordo plenamente do que você está falando, porque a gente não vive uma vez, e a vida eterna? E aquilo ali para mim deixou claro que a gente ainda não entendeu o que significa vida eterna. Vida eterna não é uma segunda chance. Vida eterna é a continuação do que você já começou a viver. Quando vai começar a minha vida eterna? Quando eu morrer? Não, tua vida eterna já começou. Porque depois da tua morte natural, você tem um destino selado, mas ele foi desenvolvido enquanto você estava de pé. Ninguém escolhe o inferno como destino, mas pessoas que vão para lá escolheram os caminhos que levam para lá. Então eu sou casado, mas eu escolhi adulterar. Então eu escolhi fazer coisas que desagradam a Deus. Eu escolhi, foi uma escolha. Você quer ir para o inferno? O cara vai falar: não, não quero. Mas você não escolheu como destino, mas você optou pelo caminho. Jesus diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Olha que interessante, no tabernáculo você tinha 3 véus antes de você chegar no Santo dos Santos, onde se manifestava a presença de Deus. O primeiro se chamava caminho, o segundo se chamava verdade, e o terceiro se chamava vida. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, o primeiro véu que dava acesso ao primeiro ambiente, o segundo véu, quem está com o braço cruzado, deixa eu só fazer um convite, descruza o braço, isso, relaxa, está tudo bem, estou aqui para abençoar você, relaxa, está tudo bem, sem tensão no auditório, eu estou pregando algo que vai mudar a tua história, amém? Recebe no teu espírito. Linguagem corporal tem a ver com adoração também. Você vai no Muro das Lamentações, eles estão assim, eu fui lá, eu estive lá, é incrível. Por que eles fazem isso? Para que cada célula do meu corpo se movimente em adoração a Deus, para que cada parte do meu corpo entenda que eu estou num ato de prostração e adoração a Deus. Então, irmão, olha para mim. O que eu estava falando? Antes do parente do braço cruzado? Boa, obrigado. Então ele está dizendo: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por isso que o véu se rasgou de cima a baixo. Não há mais nada que te impeça de acessar a vida de Deus. Não há mais nada que te impeça de se tornar um com o Pai. Não há mais nada que te impeça de acessar a santidade e a glória de Deus. Então Jesus está dizendo: eu sou o caminho que leva até lá. Eu sou o caminho que leva até lá. Então quando você escolhe o caminho, você selou o destino. Você escolheu Jesus, o céu é o teu destino.
Existem caminhos que parecem bons para nós, a palavra diz, mas são caminhos de morte. Nem toda porta aberta é uma porta dos céus. Nem todo conselho que parece bom é um conselho de Deus. Nem toda boa ideia é uma ideia de Deus. Nem todo bom projeto é um projeto de Deus. Sabe por quê, irmão? O maior fracasso que você pode ter é ter sucesso em algo que Deus não aprova. Então você pode ser um sucesso no teu negócio e ainda assim se sentir vazio. Por quê? Porque o teu propósito está te lembrando, não foi para isso que eu te formei. Você pode ser maduro nos negócios e ser um menino na fé. Olha que loucura, irmão. Tem homens que são homens de Deus, maduros na fé, e talvez são meninos nos negócios. A pergunta é, daqui a 30 anos, quando os negócios não fizerem mais sentido, o que vai continuar ecoando? E quando o dinheiro não puder comprar mais nada, o que vai chancelar você? A patente que a gente carrega em terra é temporária. As crises que a gente enfrenta em terra são passageiras. A palavra de Deus diz que tudo que a gente enfrenta, esses sofrimentos, eles são leves e momentâneos. Isso escrito por homens que enfrentaram fornalha, espada, gigantes, tempestades, mar fechado com exércitos atrás, querendo aniquilar eles. Fome em meio ao deserto e o pão descendo do céu todo dia para alimentar eles. Coluna de fogo à noite, porque o tempo era congelante. Nuvem de glória de dia, porque o calor era escaldante. Esses homens estão dizendo que esses desafios leves e momentâneos estão acrescentando para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Irmão, olha para mim, você sabe por que às vezes gera apatia em parte da igreja ouvir uma mensagem sobre a eternidade? Porque a gente se esqueceu de falar do céu. Tem pessoas que podem ficar 2 anos numa igreja sem ouvir sobre a eternidade, porque tem tanta estratégia e coach e coisas misturadas com a palavra, que tem muita gente que ainda não entendeu que a palavra fala a respeito de eternidade, porque a palavra pariu a eternidade. João diz que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra que sustenta a criação é a mesma palavra que gerou a criação. Olha a promessa que Deus faz. Ele diz, todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Você está comigo? Uau, 21 nações conectadas. Uruguai e Malásia acabaram de conectar. Nós somos 5.200 famílias conectadas. Cabo Verde conectado. Jesus. Então você percebe, irmão? Está fazendo sentido para alguém? Eu quero incendiar você, mas eu sinto de fluir de uma forma quase que didática antes da gente entrar nesse ponto. Uma conversa com os pastores ontem me trouxe para esse lugar. Eu falei, eu preciso falar sobre isso. E a pergunta que eu fiz para eles é a pergunta que eu quero fazer para você. Você acredita de verdade que você tem todo o tempo do mundo? Porque se você não acredita que tem todo o tempo do mundo, me explica o porquê da velocidade, da intensidade que você está se dedicando com o teu chamado. Alguém que tem 40 anos, 50 anos, 30 anos, 20 anos, e ainda não começou a se mover com pressa, eu coloco entre aspas, para construir com Deus aquilo que Deus disse que quer construir com você, é alguém que acredita, no final das contas, que tem todo o tempo do mundo. Porque se você entendesse que talvez você só tenha mais 5, ou 10, ou 50, ou 60, ainda é pouco para viver tudo que Deus quer fazer com você. É pouco. Se Deus falasse, você ainda tem 50, uau, 50, eu preciso correr. Porque tem nações que eu quero tocar, tem lugares que eu quero ir, tem experiências com Deus que eu quero viver, tem cruzadas na África que eu quero experimentar, tem coisas em Deus que eu quero, tem orfanatos que eu quero poder construir, tem hospitais e lugares que não tem, que eu quero poder de alguma forma contribuir. Eu quero construir uma história que ecoe na eternidade, porque quando tudo isso passar, são essas coisas que vão falar por mim, sabe? Os céus, eles se movem através de hierarquia e patentes também. Deve ser muito triste ser alguém de autoridade entre os homens, mas sem nenhuma autoridade nos céus. Deve ser muito triste, irmão,
ser servido em tudo, ser mimado por Deus em tudo. Deus te dá a graça para gerar recursos e você ter conforto. Deus te dá graças para ter unção criativa e você criar mercados que não existem, você liderar em mercados que não existem. Mas nos céus, a sua patente ser só de alguém que foi salvo e nunca viveu o chamado eterno que tinha. É por isso que a gente vê pessoas simples, algumas nem sabem falar direito, mas são extremamente usadas por Deus. Por quê? Porque entre os homens são simples, mas nos céus carregam autoridade, eles abrem a boca e coisas acontecem. Pessoas que tiveram um encontro com Deus, pessoas que carregam algo de Deus, pessoas que entenderam que aquilo que está sendo acumulado nos céus vai falar para sempre, aquilo que está sendo acumulado na terra vai durar por um tempo. Irmão, olha para mim, estava falando com os pastores ontem, alguns são bem sucedidos nos negócios. Eu falei, irmão, não esquece, a tua herança vai ficar para alguém, mas o teu galardão é a recompensa que Deus vai deixar para você. Então você pode acumular milhões, você só tem alguns anos para usufruir, mas o seu galardão você vai ter a eternidade para usufruir. Você está comigo? Faz sentido? Então eu estou aqui para chacoalhar você e te lembrar que você não tem todo o tempo do mundo. Não, irmão, você não tem todo o tempo do mundo para começar a se mover, você não tem todo o tempo do mundo para começar a caminhar com Deus, você não tem todo o tempo do mundo para se envolver com suas promessas, você não tem todo o tempo do mundo para se preparar para aquilo que Deus prometeu, você não tem todo o tempo do mundo. Deus disse que você ia ser usado na palavra, você ainda não mergulha na palavra, você é imprudente. Deus disse que vai te usar através de cura, você ainda não é ativado no profético, você é imprudente. Deus disse que você vai fazer parte de um avivamento, você não está em meio às conferências proféticas, você não está no carisma, você não medita na palavra, a única porção da mensagem que você ouve são os 40 minutos que eu prego no domingo, você é um imprudente. Você está comigo? Eu não quero te ofender, eu quero te pastorear, porque eu vou prestar contas daquilo que eu prego. Você sempre me ouve falar sobre uma pregação que fala a respeito do triunfo, o triunfo de Jesus sobre o inferno, o triunfo de Jesus sobre o pecado, o triunfo de Jesus sobre os principados e potestades. Mas entender que Jesus triunfou não me torna um triunfalista. Eu não acho que vai terminar tudo bem, porque vai terminar tudo bem. Não, vai terminar tudo bem se Jesus for o centro da construção da minha história. Tem gente que acha que isso é positivismo. Não, positivismo é achar que tudo vai ficar bom porque eu acho que vai ficar bom. Isso é positivismo, isso é otimismo. A fé não é achar que vai ficar bom, é saber que vai terminar tudo bem, porque eu sei quem escreve a minha história. Então você percebe que é muito sutil e às vezes até se parecem. A diferença é que um é sentimento e outro é convicção. Um está pautado em algo passageiro e outro está pautado em algo eterno. A palavra fala sobre dois homens que têm dois tipos de construção. Um edifica uma casa sobre a terra e outro edifica uma casa sobre a rocha. E a Bíblia não fala da edificação da casa em si, mas a Bíblia fala da edificação dos pilares. A Bíblia não está apontando, irmão, para aquilo que você constrói, onde todo mundo consegue ver. Uau, isso é muito forte. Jesus está chamando a atenção de uma construção que você faz num ambiente onde ninguém vê. Então tem gente que está falando, eu não vou gastar tempo com aquilo que ninguém vê, porque eu quero deixar logo claro aquilo que todo mundo vai ver. O problema não é quanto tempo você demora para construir, a questão é quanto tempo vai durar o que você construiu. Você está comigo? Então guarda isso, irmão. Quando eu vou para o Brasil e me derramo lá, fico sem voz, prego sem receber R$1. E eu gosto de frisar isso, porque tem gente que deve falar, mas também você vai para lá, tinha 7.000 pessoas em BH da última vez, tinha 5.000 e poucas pessoas em BH nessa terça, eu não recebi R$1 para ir. Eu levei um acompanhante, eu paguei 3.000 e poucos reais de passagem dele, e eu vendi 3.000 e poucos reais de livro. Eu volto para casa muitas vezes sem R$1 de oferta, mas com 200, 300 novos começos, irmão. É isso que fala por mim na eternidade. O meu gerente do banco não viu nada extraordinário entrando na conta, mas nos céus o meu nome foi falado. Você viu o Fernandes? Cara, ele está entregue. Ele está começando a entender. Deve ser muito triste chegar naquele dia e Deus falar para a gente, eu não te conheço. Como alguém que criou você e
como diz a palavra, sabe cada folha que cai da árvore, um fio de cabelo que você tem. Chega ao ponto de dizer que não conhece você. Esse conhecimento não é de saber que você existe, esse conhecimento é de se relacionar com você. É como se ele falasse: eu sei que você existe, mas a gente nunca se relacionou. E o que é pior, a Bíblia diz que alguns vão dizer: eu preguei no seu nome, eu curei no seu nome. Então você percebe que a manifestação do poder de Deus não significa necessariamente um relacionamento com Deus. Tem gente que está sendo usado, mas ainda não é parte. Como isso acontece, pastor? Porque a unção é irrevogável. É por isso que um homem adúltero pode continuar fluindo em milagres. Irmão, unção é irrevogável. Você recebeu, não vai ser tomado. Então você pode se perder na tua santidade e ainda assim estar sendo usado por Deus. O problema é que muitas vezes a gente associa alguém usado por Deus como alguém aprovado por Deus. A aprovação não tem a ver com o uso de Deus. Faz sentido? A gente olha alguém: uau, esse cara é muito usado, ele foi aprovado por Deus. Não, é alguém que recebeu algo de Deus e Deus não vai tomar. A unção fala sobre milagres de cura. A unção vai fazer você pregar melhor. A unção vai fazer você orar melhor. A unção vai fazer você fluir com mais autoridade. Mas tudo isso ainda fala sobre algo passageiro. A cura do corpo, ela tem limite. A sua pregação tem limite. Então entre a unção e a glória, fica com a glória. A unção passa.